Graça e paz a todos que nos assistem em mais esta edição do Diálogo em Tempos de Crise e de uma maneira muito especial, contando nesta oportunidade com a participação, a presença e a palavra dos reverendíssimos bispos Rosalino Domingos, Paulo Aires e Nelson Campos Leite. É um grande privilégio poder ser orientados e orientadas, inspirados e inspiradas pela vida dos nossos bispos eméritos e honorário. Assim, iniciando este diálogo, eu pergunto ao reverendíssimo bispo Rosalino Domingos, considerando, bispo, que o mês que passou, o mês de maio, é considerado para o povo metodista o mês do coração aquecido. E isto se refere à experiência do reverendo John Wesley, inspirador do movimento metodista mundial. Pergunto, bispo, na sua longa experiência pastoral e no episcopado da Igreja, o que é que o senhor define como sendo uma pessoa de coração aquecido? E como esta experiência do coração aquecido, ela pode ser expressa concretamente nos dias de hoje? Ela pode ser percebida, né, na prática da vida cristã nos dias de hoje. Por outro lado, bispo, ainda considerando este tempo de pandemia, este tempo de distanciamento social, um tempo que gera ansiedade, gera insegurança em relação ao futuro, e especialmente porque não sabemos bem como será o dia de amanhã. O que poderia nos dizer, prezado bispo, sobre como a palavra de Deus pode nos orientar, nos fortalecer e gerar esperança em nós, na nossa caminhada diária de fé cristã? Uma das coisas importantes para agora é trabalhar dentro da palavra de Deus sempre. E quero lembrar aqui em Colossenses, no capítulo 33, o que nos diz o Senhor através dos versículos 12 a 17. Em tudo dai graças. Não é só numa coisa pequena, mas é nas coisas grandes e muitas vezes inesperadas. Não deve haver aborrecimento, tristeza, mas alegria em poder reconhecer que Deus está sempre conosco. Quando aceitamos Cristo, quando tivemos o nosso encontro com o Senhor Jesus, aprendemos que Ele é o caminho, o sustento espiritual, hoje, amanhã e sempre. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, e eu fico pensando nos dias em que nós vivemos, momentos difíceis, não são fáceis. Fico pensando sempre na vida preciosa de John Wesley. Wesley sempre tinha uma vida interessante em qualquer circunstância. Estava ele pronto para estar buscando uma boa informação.
teve uma vida que houve momentos de grandes satisfações, mas outras vezes momentos tristes, de preocupações, sem saber no momento o que fazer. Mas ele sabia que no momento ele podia levar a sua mente, seu coração, a sua vida na direção de Deus. E ele teve uma informação do Senhor, e que deveria continuar a sua vida em todos os momentos, desde criança. Ele soube aproveitar o carinho, o ensino dos seus pais, e de uma maneira especial da sua mãe. A mãe dele foi de grande influência na vida dele. Não só como mãe, mas como amiga, como aquela pessoa que orienta. Não estava simplesmente no desejo de que os seus filhos, e de uma maneira assim muito especial a João Wesley, que estava sempre perto dela, ela não desejava que fosse uma vida afastada do Senhor. E João Wesley aprendeu muito da sua mãe. Ele sabia que haveriam momentos difíceis. Aprendeu com a sua mãe a ser metódico, especialmente nunca esquecer o momento que deveria ser colocada no altar do Senhor. E ele foi andando, foi vivendo a sua vida. Aprendeu a ser metódico e valorizar o caminhar de cada dia. Um momento fácil era importante, mas os momentos difíceis, de dificuldades, ele sabia a quem recorrer. Essa experiência de vida dele, a mim pessoalmente, foi de grande influência. Valeu muito, até hoje, valeu muito a experiência dele. Experiência de vida com Cristo. E o caminhar fazendo uso da palavra de Deus. Ele ensinou e descobriu que com Deus, com a palavra dele, nós vamos descobrir o que realmente podemos realizar. E é realmente isso importante na jornada cristã. Nós sabemos que vamos ter crises, momentos difíceis, mas jamais para uma vida que ama a Deus e que serve o Senhor deve ser momento de desistir. O futuro é de Deus. O futuro pertence a Deus. E nós temos que ser fiéis, hoje, amanhã e sempre. Melhor de tudo, o João Wesley sabia que o melhor de tudo, além da sua fé, além do caminho que foi Cristo, ele sabia que o melhor de tudo é sentir Deus conosco no viver de cada dia. E nós estamos descobrindo que realmente a mensagem dele para cada membro da Igreja Metodista é uma mensagem de vida, uma mensagem de coragem, uma mensagem que deve levar aos outros aquilo que mais importante deve existir no cristão: os olhos postos em Deus, o caminhar ligado ao Senhor e a alegria de servir em todos os momentos. E eu louvo a meu Deus, que neste momento de crise em que nós estamos atravessando, não só um estado, mas o Brasil todo, e não só o Brasil, mas o mundo todo, vivendo tantas dificuldades no momento em que nós
estamos entendendo e ouvindo e aprendendo, né, a dizer pandemia mundial, distanciamento social, de insegurança em relação ao futuro. O quanto é importante a volta da vida cotidiana normal, feliz, abençoada, aquela vida que sempre tínhamos e que desejamos, de que nada falte e que possamos ter realmente alegria e de saber que estamos andando com os olhos fitos no Senhor, sem preocupação de vírus, mas contando com a palavra de Deus, o ensino do Senhor no viver de cada dia. Seja feliz, confiante em Deus, cabeça erguida, olhos fitos na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Reverendíssimo Bispo Paulo Aires Matos, é uma alegria e um privilégio ter a sua participação neste diálogo. Bispo Paulo, nós vivemos momentos críticos e tem se afirmado que tempos de crise é sempre também tempos de oportunidade. Isso tem sido recorrente. Pode-se dizer que o movimento metodista, ele se estabeleceu historicamente em um momento também de crise social, provocada pelas transformações na sociedade inglesa do século XVIII, com a Revolução Industrial, e que uma das características foi a substituição das funções artesanais pelo trabalho fabril mecanizado. E, consequentemente, houve um desemprego no campo e a exploração do trabalho. Também, nesse período, há um convívio com o tráfico de pessoas humanas feitas escravos e escravas, e de uma religiosidade burguesa de templo e de realeza, entre tantos outros indicadores que nós podemos constatar neste ambiente no qual se desenvolveu o metodismo. E é nesse contexto, Bispo Aires, que John Wesley desenvolve sua compreensão da vida e da fé cristã como uma busca permanente de santidade social e santidade pessoal, através de atos de piedade e obras de misericórdia. Assim, neste tempo de crise mundial, na saúde, na economia, nas relações humanas e também nas relações institucionais, como o prezado Bispo Paulo entende esse processo de santificação pessoal e comunitária dos cristãos e cristãs no Brasil, particularmente entre o povo chamado metodista, e qual é, no seu entendimento, Bispo, a boa notícia, a boa nova, que à luz das nossas raízes wesleyanas são relevantes como forma hoje de testemunho e serviço às pessoas neste tempo que estamos vivendo? Irmãs e irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao Bispo Luiz Virgílio pela oportunidade de participar desse projeto Diálogos. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: o momento que nós estamos vivendo é um momento em que todas as coisas estão incertas. Nós não sabemos como será o novo normal.
o antigo normal já não mais existirá. E nós teremos que, então, desenvolver uma das mais importantes marcas do Criador em nós, a nossa criatividade. Eu creio que, diante deste quadro que estamos vivendo, vai ser necessário que nós tenhamos, como igreja, uma grande criatividade para responder aos desafios que nós temos diante de nós. Não vai ser uma tarefa fácil, vai ser uma tarefa difícil, porque nós não sabemos ainda como será este novo normal. Este novo normal vai exigir das pessoas e das instituições, inclusive das igrejas, uma nova compreensão do que é viver em sociedade, do que é viver em comunidade. E nós somos, antes de mais nada, uma comunidade de fé. A nossa fé em Cristo Jesus nos leva a viver em comunidade. O cristianismo não conhece outra forma de compartilhar e de viver a fé a não ser em comunidade. Isto foi assim desde o início e tem sido assim através dos séculos. E cada vez que nós falhamos em ser comunidade, a igreja entra em uma grande crise. Nós vivemos um momento em que, portanto, como viver em comunidade, como pessoas, como membros da igreja e, acima de tudo, como membros do corpo de Cristo. Isto vai ser para nós um grande desafio. E aí nós temos que perguntar o que vai nos orientar neste processo, neste novo normal. Como metodistas, eu gostaria de que nós pudéssemos novamente colocar certas questões que são importantes ao longo da história do metodismo. Porque nesse momento em que estamos vivendo, acima de tudo, nós vamos ter que dar atenção aos valores. Quando nós temos situações de incerteza, os valores que nós temos é que são fundamentais para nós encontrarmos as respostas às perguntas, às demandas que a situação está nos colocando. Então nós vamos ter que voltar a perguntar: quem nós somos? O que é ser metodista? O que é ser comunidade metodista? Então nós temos que voltar aos valores, porque os valores são aquelas coisas que vão fundamentar a nossa criatividade como metodistas. Eu gostaria então de relembrar para, neste instante tão difícil que vivemos, relembrar dois elementos muito importantes que o metodismo estabeleceu para a vida em comunidade. A primeira são as regras gerais, que foram estabelecidas por Wesley. Wesley estabeleceu essas regras gerais sob 3 princípios: não praticar o mal, zelosamente praticar o bem e atender às ordenanças de Deus. Isso significa o quê? Que nós vamos ter que viver a vida pessoal e a vida comunitária de uma forma tal que esses valores possam ser garantidos. Mas além das regras gerais que foram estabelecidas pelo próprio Wesley e que têm sido adoptadas ao longo dos séculos de diferentes maneiras, eu gostaria de lembrar o Credo Social. O Credo Social é um documento que foi concebido pelas igrejas metodistas nos Estados Unidos e que nós, metodistas no Brasil, herdamos e temos tido o grande privilégio de participar dessa grande herança. O Credo Social diz o seguinte: a Igreja Metodista afirma a sua responsabilidade cristã pelo bem-estar integral do ser humano como decorrência de sua fidelidade à palavra de Deus expressa nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa consciência de responsabilidade social
constitui parte da preciosa herança confiada ao povo metodista pelo testemunho histórico de João Wesley. O metodismo, desde o início, reconheceu de forma categórica que não existe outra religião a não ser a religião social. E nessa perspectiva, nós temos que preservar este valor no momento em que nós estamos enfrentando uma nova realidade. Eu espero que nós, metodistas, neste século XXI, diante dessa crise da pandemia, nós possamos reinventar o que é ser metodista nestes dias. E então, nós voltarmos àquele elemento fundamental que o Wesley colocou como propósito pelo qual Deus levantou o povo metodista. Reformar a nação, reformar em particular a igreja e espalhar a santidade bíblica em todo o mundo, em toda a terra. Que Deus nos ajude a conseguir estas coisas nesse momento tão especial que estamos vivendo. E que a paz do Senhor Jesus possa alimentar a nossa fé. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, irmãs. Que Deus abençoe a todos. É sempre um privilégio contar com a palavra e com a presença do Bispo Nelson Campos Leite, ainda que desta forma virtual. Bispo Nelson, a Igreja Metodista tem dito que a ação pastoral ela não se limita às atividades de determinado pastor ou pastora, mas também uma prática de toda a igreja, de toda a comunidade de fé e de todos os cristãos e cristãs. Na sua percepção, Bispo Nelson, quais são os maiores desafios a serem enfrentados pela igreja e as suas lideranças em suas ações de pastoreio, de busca de pacificação, de palavras e ações que gerem comunhão e esperança ao nosso povo brasileiro em meio a este tempo de isolamento social? No seu entendimento, Bispo, que princípios bíblico-teológicos do discipulado cristão precisam ser avivados na igreja para que as transformações necessárias à paz, ao entendimento, à justiça, ao mútuo respeito, etc., sejam instrumentos para fortalecer a vida e a missão do metodismo em terras brasileiras? É com alegria que eu participo desse diálogo em tempo de crise, criado pelo Colégio Episcopal. Apreciei essa iniciativa e elogio a importância desse momento, com a presença do bispo-presidente Luiz Virgílio, das bispas e dos bispos ativos, eméritos e honorários. Concordo com a colocação pastoral de que, na visão da nossa Igreja Metodista, todos e todas nós somos partes da ação pastoral, expressa na sociedade, junto das pessoas e grupos sociais. Não apenas clérigos e clérigas, mas irmãos e irmãs, líderes leigos e participantes das igrejas locais. Partindo da realidade, da necessidade e de interesses humanos e sociais, nós agimos em nome de Cristo no contexto em que nós vivemos.
Hoje é o domingo de Pentecostes. Acompanhei vários cultos centrados na dádiva do Espírito Santo. E é com a presença, inspiração, vigor, poder do Espírito Santo que realizamos esta ação pastoral. A crise da pandemia tem provocado em todo o mundo, em nosso país, uma grande e grave crise da saúde. Mas, infelizmente, essa crise não ficou apenas centrada na área de saúde. Tornou-se uma grave crise econômica, social e política, especialmente devido à falta de maturidade da classe política, o seu egocentrismo e a sua ambição. Como agir pastoralmente? Ore, buscando em Deus sabedoria, discernimento e ação efetivas. É muito importante nós estarmos presentes, juntos, de pessoas, de famílias, de comunidades, estando juntos de forma solidária, participando de todas as formas desse momento. No aspecto de saúde, entendo que a saúde é um todo, biológico, psicológico, social e espiritual. E o cuidado para com a saúde nos leva a agir em todas estas áreas. Muitas vezes somos como os profetas, denunciamos situações e anunciamos valores, atitudes que venham gerar esperança. A situação em que nós vivemos, especialmente no Brasil, escancarou a nossa fragilidade e a nossa mazela. Pobreza nacional, econômica, social, pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza moral. A crise econômica social que atingiu o nosso sistema exige transformações, mudanças. Muitas vezes tenho ouvido a pergunta: o que nos trará essa pandemia? Depois de tudo isso, nós chegaremos aonde? Algo tem que mudar. A crise econômica e social aumentou. Milhões de pessoas sem alimento, outras milhões desempregadas. Até na classe média baixa e alta, estamos em crise. Precisamos de transformações. Para isso, é necessário ouvir, ver e agir, contextualizando o Evangelho às pessoas, famílias e instituições. Vamos ter alguns exemplos práticos. Levar alimentos aos moradores de rua, roupas e outros materiais. Anunciar o amor e a graça de Cristo através da nossa presença e solidariedade. Estar em contato com as pessoas idosas, possibilitando atender às suas necessidades básicas.
usar o telefone, o WhatsApp, a internet, o Facebook, o YouTube ou outros instrumentos midiáticos para darmos apoio, solidariedade, criarmos esperança, trazer sustentação. Usar esses veículos não apenas para realizar os cultos e outros trabalhos da igreja, mas para trazer orientações, para aquietar corações, trazer esperança, palavra de conforto e de esclarecimento. Usar os meios de comunicação, escrito, falado, como expressão de nossa presença, através da música, da teatralização de palavras e outros meios. Esta ação é dirigida a todas as igrejas, todas as comunidades, todas as regiões. A nossa presença no Brasil, de forma geral. Agradeço as palavras e a reflexão dos nossos amados bispos, Nelson, Bispo Paulo Aires e Bispo Rosalino. E nesse momento encaminho então ao reverendíssimo Bispo Rosalino as suas palavras finais, a sua mensagem aos cristãos e cristãs e ao povo metodista. Que Deus nos abençoe, não só ouvindo e participando de coisas boas, mas que sempre possa existir coisas boas, aqui, amanhã e depois, face a face com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abra o seu coração, mostre um sorriso muito alegre, sabendo com quem tem Jesus, tem o melhor de tudo, porque Ele é o Senhor. E por isso nós nos alegramos em cantar, louvar e servir ao Senhor no viver de cada dia, em todo momento. Deus te abençoe e nos abençoe. E vamos juntos de mãos dadas, para sempre com alegria, em qualquer circunstância, servir ao Senhor. Da mesma forma, solicito ao prezado Bispo Paulo Aires Matos que faça as suas conclusões finais e a sua mensagem a todos e a todas nós. Queridas irmãs e queridos irmãos, ao despedir-me de vocês nesta programação chamada Diálogos, eu gostaria de expressar a minha gratidão novamente ao Bispo Luiz Virgílio por me dar esta oportunidade. Eu gostaria de reafirmar que nós, metodistas, somos parte da grande família cristã espalhada em toda a face da terra. Nós, metodistas, sabemos que, graças a Deus, não somos os únicos cristãos no mundo, mas nós fazemos parte desta grande família. E esta grande família é nutrida por 3 virtudes muito importantes: a fé, a esperança e o amor. Não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança e não podemos perder o amor. Neste contexto todo em que vivemos, nós temos que reafirmar essas virtudes na prática cotidiana do nosso viver cristão. Eu espero que Deus abençoe a todos vocês e que Deus realmente nos oriente, como comunidade de fé, encontrar este momento tão importante em que nós temos que nos reinventar como metodista. Que Deus possa abençoar a todos, é a minha oração. Finalmente, solicito que o reverendíssimo Bispo Nelson Campos Leite nos deixe suas palavras de despedida e a sua mensagem final aos irmãos e irmãs que têm acompanhado estes diálogos em tempos de crise. Os fundamentos bíblicos e teológicos para a nossa ação pastoral, nós os temos na própria palavra de Deus e no ministério de Cristo.
Eu creio que Deus nos acompanha com o seu amor e a sua graça, especialmente nesses momentos de crise. O Deus em quem cremos nos educa, conforme encontramos em Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. Deus nos educa com a sua graça, visando transformar situações indesejáveis e contraditórias, onde impera a impiedade e as paixões mundanas. A sua educação visa nos conceder um estilo de vida sensato, justo e piedoso. Todo o nosso fundamento da ação pastoral é o próprio Cristo, no seu ministério, através do qual amou, teve compaixão de todas as pessoas e da sociedade. Ele nos afirmou que estava conferindo aos seus discípulos e a nós um novo mandamento: amar uns aos outros, conforme Ele nos amou. Muitos o chamam de amor mútuo. Somos parte do ministério de Cristo, através do qual Deus nos reconciliou consigo mesmo. Em Cristo reconciliou o mundo e concedeu a todos e todas nós, a Igreja como totalidade, o ministério da reconciliação. Esse ministério tem em vista o fato afirmado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ou seja, a mesma forma de ser que houve em Cristo. Ser servos uns dos outros pelo amor. Agradecemos a todos e a todas vocês que têm prestigiado com a sua presença, com as suas orações, este trabalho que temos feito, buscando trazer uma palavra dos nossos bispos e bispas nesses tempos de dificuldades, de isolamento, de restrições, que nos gerem alegria, esperança, ânimo e, acima de tudo, que nos permita continuar a olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu concluo este programa dizendo que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos e todas, e que ela permaneça agora e para todo o sempre. Aguardamos e recomendamos o próximo programa para todos e todas. Até esta oportunidade.